Então, nesse vídeo a gente vai ver como é que funciona mais ou menos o aplicativo do GeoGebra e ver um procedimento, um algoritmo para construir um triângulo equilátero, ok? Então, o GeoGebra, quando você baixa ele no celular, a versão do aplicativo, certo? Ele vem nesse formato aqui. Então, quando você abre, você encontra essa telazinha aqui, ó. Ela tem os eixos do plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y, e uma malha que você pode retirar aqui. Tanto essa malha como esses eixos você pode retirar para trabalhar os conceitos de geometria, que é o que a gente vai usar, que é o que a gente vai trabalhar agora usando o GeoGebra, ok? Então, para tirar esses eixos e também essa malha, você clica aqui em configurações, vai abrir essa janelazinha e você tem aqui, ó, exibir eixos. Então você pode clicar para tirar os eixos, né? E exibir malha, você pode clicar aqui para desabilitar a malha, certo? Pronto. O GeoGebra, as ferramentas básicas dele, você clica aqui nesse menuzinho aqui do meio, onde tem esse triângulo e esse círculozinho, e vai abrir aqui essa abazinha com essas ferramentas básicas e outras ferramentas que a gente tem aqui para baixo, certo? E aí você vai aprender no decorrer dessas aulas como utilizar algumas dessas ferramentas aqui de geometria, certo? Se você quiser criar ponto, você clica nessa ferramentazinha aqui, ó, onde tem ponto, e vai clicar para criar ponto. Você pode criar quantos pontos você quiser aí. Para desfazer o que você fez, se você errou, criou alguma coisa sem querer, tocou na tela, criou um ponto sem querer, você clica aqui em desfazer, certo? Ó, você pode desfazer quantas vezes quiser aqui, até chegar no final, certo? Aqui eu fui demais e tirei e coloquei os eixos e as abas novamente. Então vou retirar novamente aqui, ok? Aí, pessoal, a primeira parte do que a gente vai aprender é construção. Na parte de construções, na verdade, a gente vai construir um triângulo equilátero, certo? Como é que eu construo um triângulo equilátero? Olha, você poderia, por exemplo, tentar construir fazendo os segmentos de reta. Por exemplo, pegar aqui esse segmento de reta, cliquei no segmento de reta aqui, ó, e vou criar 3 segmentos de reta. 1, 2, 3 segmentos de reta. Esse triângulo, ele não é exatamente um triângulo equilátero, porque pode ser que os lados deles não tenham ficado iguais. Então, esse procedimento que eu usei aqui, ele não está tão correto, porque se eu quero construir um triângulo equilátero, eu tenho que garantir que os lados do triângulo sejam iguais, sejam congruentes, né? Na verdade, tenham mesma medida. Eu tenho que garantir que esse ladozinho aqui mede a mesma medida que esse lado e a mesma medida que esse lado. E esse procedimento não me garante nada disso, certo? Então, a ideia dessa aula de hoje é você aprender alguns procedimentos de construção de polígonos e de ângulos, certo? Então vamos ver como é que a gente constrói esse triângulo de forma que ele fique um triângulo equilátero e não tenha erro, não tenha como esses lados serem iguais. Então vou desfazer isso aqui porque não serve esse triângulo aqui, certo? Essa construção não serve. Então desfiz lá, retirar esses eixos novamente, criei sem querer.
e vou iniciar o procedimento correto, certo? Primeira parte, o primeiro passo que você vai fazer aí é criar uma reta, certo? Então tem aqui reta, clicou na reta, você vai criar uma reta, ok? Depois de criar uma reta, você vai criar duas circunferências. Então você clica aqui em círculo, dados, centro e um ponto. Aí você me disse, mas não é para criar um círculo aí? Certo, mas quando você cria um círculo, você cria ao redor desse círculo uma circunferência, certo? Então a linha que está ao redor do círculo é uma circunferência. Então a gente vai aqui em criar um círculo, dados, centro e um ponto. Círculo, dados, centro e um ponto. Cliquei. Eu quero que o centro desse círculo que eu vou criar seja no A, no ponto A, e passando por B. E a circunferência passe por B. Então eu vou clicar no A primeiro e vou clicar no B, certo? Foi criada essa primeira circunferência. Não está dando para ver porque ela ficou um pouco maior do que a tela, né? Então eu vou tirar um pouco o zoom aqui. Como é que você tira o zoom? Você clica aqui em mover. Quando você clica em mover, você libera para você tocar na tela do jeito que quiser e mover o objeto do jeito que você quiser. Além de mover, você pode tirar o zoom aqui com os dois dedos aqui, ó. Você pode tanto colocar o zoom como retirar o zoom, certo? Você pode girar também, só que eu não quero girar, girei sem querer. Vou deixar mais ou menos assim, certo? Pronto, criei uma circunferência, só fiz isso até agora. O próximo passo é criar a próxima circunferência. Vamos lá, novamente, onde tem círculo, dados, centro e um ponto. Cliquei. Só que essa segunda circunferência eu quero que ela fique centrada em B e passe por A. O que é que quer dizer isso? Que tenha o centro dessa circunferência seja o B e ela passe por A. Seja assim, ok? Pronto. O próximo passo, estamos já terminando essa construção. O próximo passo é marcar a intersecção entre as duas circunferências. O que é uma intersecção, pessoal? É um pontinho que aparece nas duas circunferências. É o pontinho onde as circunferências se encontram. Onde é esse ponto? Bem aqui, ó. Onde as duas circunferências passam ao mesmo tempo, ó, nesse pontinho. Então, bem aqui tem dizendo, ó, intersecção de dois objetos. Você clica aqui para você marcar a intersecção entre dois objetos. Aí você clica nos dois objetos e aparece o ponto, certo? Cliquei nessa circunferência aqui e já apareceu aqui a intersecção, ó, entre essa circunferência e essa. Normalmente a gente clica nos dois objetos para poder aparecer, certo? Vou fazer isso de novo para aparecer logo todas as intersecções. Olha só, apareceu o D, que é o ponto de encontro das duas circunferências, a intersecção, né? E apareceu o E também, porque o E, esse ponto E, é também uma intersecção das duas circunferências, ó. Aqui embaixo as circunferências se encontram também, certo? Praticamente a gente terminou de construir. Praticamente, né? Mas falta marcar os lados do triângulo. Por que que eu digo que a gente praticamente terminou? Porque, olha, essas circunferências do jeito que elas estão aqui marcadas, do jeito que elas estão desenhadas aqui, elas me garantem que quando eu traçar esse lado aqui, AD, DB, BA, esses três ladinhos aqui, ó, desse triângulo que vai ser formado aqui, eles têm mesma medida. Por que que eu posso garantir isso? Eu vou marcar primeiro, depois eu indico para vocês por quê. Então, vou aqui em segmento,
para marcar os segmentos de reta aqui, ó. A, D, marquei um segmento, D, B. E esse outro segmento já está marcado. Então, esse triângulo que está aqui no meio dessa figura é um triângulo equilátero. Tem todos os lados iguais. Por que que eu tenho de certeza que esses lados são iguais? Porque se você observar, esse raio... Opa, cliquei sem querer aqui, eu vou daqui desfazer aqui. Se você observar, esse segmento AB é o raio dessa circunferência aqui centrada em A. E esse mesmo segmento AB também é o raio dessa circunferência centrada em B. Ou seja, o raio dessa circunferência aqui é igual ao raio dessa daqui, certo? A medida do raio dessa circunferência é igual à medida do raio dessa circunferência. E mais, se você olhar o segmento AD, que é mais um lado do triângulo, né? Esse segmento AD é o mesmo raiozinho aqui dessa mesma circunferência, certo? E se você olhar o lado DB, também é o raio desta circunferênciazinha aqui, ó. Então, todos os lados desse triângulo aqui são iguais, porque tem a mesma medida do raio dessa circunferência e dessa circunferência. No final, são todos iguais, certo? Então, de certeza, eu fiz uma construção correta, porque eu garanti que os lados do triângulo são iguais. Ou seja, eu construí de verdade um triângulo equilátero, ok? Então, pronto, pessoal. A ideia de construção de polígonos que a gente vai estudar e construção de ângulos não é você construir uma coisa bem rápido e pronto, certo? Se você tivesse chegado, por exemplo, aqui, se você chegar aqui, clicar, por exemplo, em segmento, aí tentar construir um quadrado fazendo isso aqui, ó, e me disser que isso daqui é um quadrado, mesmo que você tente organizar ele de todo jeito aqui, tente deixar ele bem retinho, eu não posso matematicamente acreditar em você, certo? Eu não posso garantir que esse procedimento está correto. Esse procedimento não está correto. A construção desse quadrado não está correta. Por quê? Porque não tem nada que me garanta que os 4 lados aqui desse quadrado são iguais. Então eu preciso de um procedimento para poder criar esse quadrado de forma que os lados fiquem iguais. Na verdade, criar a figura com os lados iguais para garantir que ele seja um quadrado, certo? Então não posso só chegar e desenhei de qualquer forma. Eu tenho que garantir que as propriedades do objeto que eu quero construir realmente existam, ok? Então a gente precisa do chamado algoritmo, que é uma sequência de passos. Por exemplo, eu poderia descrever aqui todos os passos que eu usei para construir o triângulo. Eu primeiro construí uma reta, depois construí outra circunferência centrada em A, que passa por B, depois construí outra circunferência centrada em B, que passa por A, depois marquei a intersecção entre as duas circunferências e tracei os lados do triângulo ADB. O que eu acabei de descrever é um procedimento correto, certo? É um algoritmo correto, certo? Então, é isso que a gente tem que pegar nessas aulas, é que a gente tem como criar algoritmos corretos para a gente construir, seja lá qual for a figura que a gente quer construir, certo? Seja um polígono, ou seja um ângulo, a gente tem que construir passo a passo e corretamente, certo? Tem que garantir que a gente está fazendo uma construção correta, certo? Então essa é a ideia de construção de polígonos ou de ângulos.
Então vamos para a construção de um quadrado, certo? Essa construção que eu fiz aqui está errada, não tem como eu garantir que isso aqui está certo. Então vamos ver como é que a gente faz corretamente, certo?